Então, boa noite você que nos assiste aí em nossas redes sociais. Eu sou o pastor Emerson Roberto, nós estamos aqui no Templo Monte Tabor, estamos na série de mensagem a importância do discipulado. Estamos falando de discipulado 1 a 1. Você é nosso convidado todo especial a participar conosco desse ensinamento que sirva para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Então, eu quero convidar a igreja aqui presente a ficar de pé para lermos a palavra do Senhor. Nós vamos ler na primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu, no capítulo 1, e vamos ler a partir do versículo de número 15. Hoje nós vamos falar da 17ª lição, santificação. Esse é o tema da nossa revista hoje. E nós vamos ler o texto da primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 15. Que diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Versículo 16. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Amém? Podeis assentar. Então, chegamos aqui à 17ª lição. Na próxima terça-feira, nós vamos estar aqui com a 18ª, são 18 lições, e vamos encerrar o programa do Discipulado, a revista Discipulado 1, essa revista aqui que nós temos ensinado. Aí, na última aula, nós vamos só fazer um pequeno apanhado, mostrar como deve ser feito, falar da estrutura que tem a nossa Igreja Assembleia de Deus, para que você aprenda o trilho que nós estamos falando, ganhar, discipular e enviar. E aí nós vamos começar uma nova série de mensagem. Então, abra a sua revista aí, coloque a nossa projeção, a 17ª lição, santificação. O termo santidade significa literalmente separação. Preste bem atenção que essas palavras, elas não estão no nosso português. Elas vêm da língua da Bíblia, que no Antigo Testamento está no hebraico, e no Novo Testamento está no grego. Então, esta palavra, ela é Kadash, santificação. Kadosh é santo. Então, essa palavra significa separação. Se você ler uma palavra também no grego, chamado Thanatos, Thanatos no grego também significa separação, separado, mas separa a alma do nosso corpo. Aqui, Kadash, é você se separar do pecado, é você se afastar das coisas que não agradam a Deus. Então, esse termo aqui de separação é se separar do pecado. Aí ele diz aqui, é o estar separado do mundo e do pecado para servir a Deus. Ela é uma ordem de Deus, sede santo, porque eu sou santo, como nós lemos aqui na leitura inicial. Pedro nos aconselha da mesma forma que nós precisamos ter essa santificação. Aí ele diz aqui, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Esse é o conselho do apóstolo Pedro. Só que quando a gente fala desse termo de santidade, para a gente parece ser uma coisa muito difícil, porque a gente leva rapidamente na nossa mente para uma pessoa pura, imaculada, sem erro, sem falhas, que nunca cometeu um pecado. E aqui é um processo. Existe um termo na Bíblia que é chamado de regeneração. Esse termo na Bíblia, regeneração, você tem que entender como renascimento. É o momento em que você aceita Jesus e aí você passa pelo processo do novo nascimento. Quando uma pessoa nasce no mundo, ela passa a habitar neste mundo de seres humanos. Quando você nasce para Deus, você passa agora a habitar no mundo celestial. Você passa a ser um cidadão do reino de Deus. Tudo muda na sua vida. Aí a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, que agora aquele que está em Cristo é nova criatura. Então eu quero que você entenda esse termo como renascimento. Então a regeneração acontece uma mudança imediatamente na sua vida. Você deixa de ser aquela pessoa que você era e você nasce uma nova pessoa para Deus. A santificação não é assim. A santificação é um processo que você vai aprendendo e vai mudando de nível.
Porque você que é novo convertido, que está me assistindo, está me ouvindo falar, nós estamos aqui para que você aprenda a ser consolidado, discipulado. Quando a gente ensina sobre santificação e você comete alguma falha, você se sente agora não mais adequado estar no nosso meio, você se sente incapaz agora de continuar na vida cristã, mas você vai entender que isso faz parte do processo na sua vida. Então, como funciona o processo da santificação? Mas antes eu quero terminar aqui o parágrafo, que diz assim: leia com atenção os ensinos de Jesus em Mateus 5 ao 7. Então, são capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7, que fala como funciona esse processo. Então, nós não vamos ler esses 3 capítulos, mas eu vou pegar aqui alguns trechos do capítulo 5, por exemplo. Coloque aí, Mateus, capítulo 5, do versículo 27 ao versículo 30. Vamos ver o ensinamento de Jesus, o 27. 5, 27, isso. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério? Então, o adultério é considerado um pecado de prostituição. Então, quando você sai da vida antiga e passa a ser uma nova criatura, você não vai mais continuar nesta vida de prostituição. O versículo 28, aí ele fala: eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu com ela adultério. Ou seja, você agora cometeu adultério com essa pessoa só de você imaginar. Versículo 29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Versículo 30. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então, olha só, é esse ensinamento de Jesus aqui no capítulo 5, no versículo 27 a 30 de Mateus. O Senhor começa a dizer: tu ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás. Como era o adultério? Precisava que se pegasse a pessoa, o homem e a mulher junto no ato, na prática sexual, e precisava ter 2 ou 3 testemunhas, porque a palavra do julgamento por uma só pessoa não era considerada válida. Por isso que a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu vou estar. Aí Deus está nesse julgamento, não está na igreja, na presença. Não precisa que 2 ou 3 pessoas estejam reunidas para que Deus esteja presente. Se você sozinho no seu quarto orar, Deus vai estar presente com você. Mas ele está falando aqui de ele estar no negócio do julgamento. Se tiver 2 ou 3 pessoas, aí Deus está no meio desse julgamento. Sozinho, a sua palavra não é válida por isso. Só que era muito difícil 2 ou 3 pessoas chegar e falar: te peguei. Só se você soubesse todas as informações, você fosse da inteligência, da CIA, para isso acontecer. Só que chega Jesus e vai atualizar esse negócio agora, para a gente entender melhor sobre santificação. Ele está dizendo agora: não precisa mais ser assim. Só de no seu coração você imaginar isso, com uma mulher que você está vendo, ou com um homem que você está vendo, e desejar no seu coração, você já adulterou. Então, a santificação é um processo que você começa a entender que não é o ato praticado em si, mas é o desejo que nasce no seu coração. Por isso ele também fala: olha, se o teu olho direito te escandalizar, é melhor que você o arranque, lance para bem longe de você, porque toda cobiça, todo desejo, entra por onde? Pelos olhos, é você vendo. E aí ele fala: então, é melhor que você entre sem um membro no reino do céu, do que com todo o teu corpo e você vá para o inferno. Então, preste atenção que tem pessoas novas convertidas nos assistindo, nos acompanhando. Não é para você chegar lá no banheiro da sua casa e arrancar o seu olho agora. O Senhor está falando que você deve desviar o seu olho dessas coisas. Aí você tem costume de ver pornografia no celular, na revista, na televisão, não sei aonde. Então agora você vai começar a desviar os seus olhos dessas coisas, porque senão você vai com todos os seus aparatos para o inferno. Quem entendeu, diga amém. Aí ele fala: olha, se a tua mão direita te faz escandalizar, te faz pecar, então arranca e lança para bem longe de ti,
porque é melhor que você entre sem um membro no céu do que com todo o teu corpo você ir para o inferno. Então não vai chegar lá na sua casa e cortar a sua mão direita nem a sua mão esquerda. O que você tem é deixar de botar a sua mão em coisas que vão fazer você pecar. Quem entendeu isso, diga amém. Então ele fala para você ler aqui todo o capítulo 5, para você entender. Logo no começo ele fala sobre as bem-aventuranças, mas depois ele começa a tratar dos pecados. No capítulo 6, vamos ler do capítulo 6, do versículo 22 também ao versículo 23. 6, 22 de Mateus. Vamos lá, vamos abrir a Bíblia. Ok, já chegou no telão. Diz assim, ó: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Aí ele fala no versículo 23, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que é em ti são trevas, quão grandes serão essas trevas? Então, os seus olhos são a janela, a porta de entrada para o seu coração. Se os seus olhos forem bons, você só vai procurar as coisas boas. Você já viu o urubu? Quem já viu um urubu? Pois é. Ele procura coisa boa, irmão? Ele só procura coisa? Então você tem que deixar de ser urubu. Você tem que virar qualquer outro passarinho para procurar as coisas. Os outros passarinhos procuram as coisas que o urubu procura? Não. Então, é isso que o Senhor quer ensinar. A gente tem que tirar os olhos dessas coisas que só nos fazem adoecer espiritualmente. Outro ensinamento a gente pode pegar no capítulo 7 de Mateus, também no versículo 21. Mateus, capítulo 7, versículo de 21. Porque ele pediu aqui para ler o capítulo 5, 6 e 7. Eu peguei só algumas partes. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Versículo 23. Então lhes direi, abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então não é porque você está aqui na igreja, que você levanta a mão, que você ora, que você diz Senhor, que você expulsa demônio, que você põe a mão, os enfermos são curados, isso não tem nada a ver com você, irmão, isso não é dom seu. Eu expliquei aqui que você não precisa estar curado para que você possa orar por uma pessoa para que ele fique curado. Não, às vezes você está doente, Jesus, ora, Jesus não te cura. Aí você vai lá, ora por alguém, Jesus cura a pessoa e não cura você. Porque não tem nada a ver com você, irmão. Esse poder é do Espírito Santo, não é seu. Aí as pessoas acham que porque fazem essas coisas, que ela tem direito de entrar no céu. Aí Jesus vai dizer, eu nunca conheci vocês que praticam a iniquidade. Aí como é que nós expulsamos demônio, falamos em nova língua, fizemos todas essas coisas? O Senhor vai dizer, isso nunca foi vocês que fizeram, foi eu. Então, olha, irmão, vou explicar mais uma vez para que você entenda. Eu posso pregar bem, eu posso cantar bem, eu posso dirigir bem, eu posso ensinar bem, mas só quem salva, quem cura, quem liberta, quem transforma, quem batiza com o Espírito Santo é Deus, irmão. O homem não faz nada disso acontecer. Então, não se empolgue, irmão, que isso não é coisa humana, isso não vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é você ter uma vida de santidade diante de Deus. E para ter uma vida de santidade, você precisa aprender a se separar dessas coisas que não agradam a Deus. Então, vamos ver como é o processo? O processo é o seguinte: primeiro, o crente é liberto do pecado para poder produzir frutos de santidade. Então, enquanto eu estou lá no lamaçal do pecado, não tem como eu produzir na minha vida coisas santas. Da minha palavra, da minha boca só vai sair coisas torpes. Então, vamos ler aqui, Romanos, capítulo 6, versículo 22. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para santificação. E, por fim, a vida eterna. É isso que vai te levar para a vida eterna, é você andar em santificação diante do Senhor. Então, esse é o primeiro passo. Segundo, o crente é uma nova criatura e, por conseguinte, sua natureza é nova. Agora, depois que você aceitou a Jesus como Salvador, você começa a produzir novos frutos
porque você passou pelo novo nascimento. Aí, 2 Coríntios 5,17, nós não precisamos mais ler, esse versículo é muito dito aqui. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas, tudo aquilo que você fazia de errado passou, agora tudo se fez novo, você tem uma nova vida diante de Deus. Terceiro, as palavras e atitudes da nova criatura em Cristo provam perante o mundo a transformação operada pelo poder do Evangelho. Então, se você matava, você não mata mais, se você roubava, você não rouba mais, se você mentia, você não mente mais, se você enganava, você não engana mais, porque isso saiu, isso era frutos da velha criatura. Agora, os frutos da nova criatura é amor, paz, santidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio, tudo isso passa a acontecer na vida do crente, aí ele tem um comportamento completamente diferente. Vamos ler aqui a referência de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo de número 25. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, preste atenção. Pastor, eu não posso mais me aborrecer. Você pode se aborrecer, irmão, você pode ficar brabo, só você não pode pecar por causa disso, querer espancar as pessoas, bater na sua esposa, bater no seu marido, esfaquear, nada disso. Pensou tudo isso, mas não fez. Queria segurar no pescoço dele, mas não fez, irmão. Aí, você pensou tudo isso, aí antes de você dormir, antes do sol se pôr, o que é que você tem que fazer? Pedir? Perdão. Só, e o negócio fica resolvido. É simples, irmão. Não, se ele não vier, eu não vou pedir perdão. Então, tu vai para o inferno, irmão, com os teus direitos. Porque no reino do céu não funciona por direito. Nada é por direito, por dignidade, por merecimento. É tudo pela graça, irmão. Aprenda essa palavra. Nós não temos direito de nada, nós não merecemos nada, nós não somos dignos de nada. Nós só estamos aqui pela graça do nosso Deus, que nos amou do jeito que nós somos. Então, não espera que o teu marido vá se endireitar, que o teu filho vá se endireitar, que a pessoa venha. Não, é você que conhece a palavra, que tem que fazer, mesmo sem merecer. Olha, tu não merece, mas eu estou te perdoando pela graça de Deus que está na minha vida. Aí dorme tudo bem, antes do sol se pôr sobre a vossa ira. Quem entendeu, diga amém. Vamos lá, o versículo seguinte. Não deis lugar ao diabo. Aí, versículo 28. Aquele que furtava, tudo que eu falei aqui, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Aí eu venho andando, aí eu dei uma topada, e aí eu falo, glória a Deus. Quer sair alguma coisa da tua boca, irmão? Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, porque eu não dou mais lugar para o diabo na minha vida. Então, mas só o que for bom para promover edificação, para que dê graças ao que nos... Olha, esse rapaz mudou muito, viu? Ele falava uma palavra e 5 palavrões, agora ele dá uma topada, dá glória a Deus. Meu pai, eu quero ser que nem esse rapaz. 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Tudo isso é para não entristecer o Espírito Santo. Toda amargura, e ira, e cólera, gritaria, blasfêmia, toda a malícia sejam tirados dentre vós. Esse é o processo, irmão, na santificação. Amém? Vamos ler até aí, você já entendeu. O ponto seguinte diz, da nossa projeção, esteja certo, meu prezado irmão e irmã, que não é fácil viver conforme os padrões do Evangelho, mas é imperioso que você entenda o seguinte, isso aqui é uma ordenança de Jesus, que não é fácil. Nós que já estamos aqui, eu já estou 36 anos nessa carreira, eu sei que não é fácil, mas também se fosse impossível, Deus não colocaria isso para que a gente fizesse, porque Ele diz que Ele não dá, não coloca carga que a gente não possa suportar. Tudo é uma decisão que você vai tomar na sua vida. Então, vamos lá, olha só, entenda o seguinte, número 2, a santificação é primeiramente um ato de Deus em nós, é um ato de Deus em nos separar para Ele. Eu vou ler de novo, a santificação é primeiramente um ato de Deus em nos separar
para ele. Então não é você que vai fazer isso sozinho. Primeiro Deus separou você. Quando Deus chama Abraão, ele disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu ainda vou te mostrar. Isso era uma decisão de Abraão, sim ou não? Abraão disse: mas Senhor, eu já estou todo estabilizado aqui, com a minha família, já tenho casa aqui, já tenho escritura pública a minha casa, eu já tenho meus negócios, meus comércios, é tudo aqui. E como é que eu vou sair agora para um lugar lá no deserto? Como é que eu vou fazer o meu comércio lá? Nem tem cliente, Senhor. É um negócio complicado. Então Abraão poderia questionar, sim ou não? Mas o que foi que ele fez? Ele questionou? Ele apenas acreditou que Deus ia conduzir ele do lugar bom que ele estava para um lugar melhor. Pastor, mas Abraão foi para o deserto, pastor. Sabe o que a Bíblia diz? Que Abraão enriqueceu no deserto, porque Deus não precisa de ti circunstâncias favoráveis para te abençoar, irmão. Lá no deserto, sem nada, Deus pode te abençoar, de tal forma que invejavam Abraão, irmão. E aqueles homens que moravam lá diziam para Abraão: tu és como um anjo de Deus no meio de nós, que bom que você veio para cá. Aí às vezes, irmão, você fica olhando para os seus comércios, para os seus negócios, para a sua estabilidade, e não quer se movimentar para onde Deus está te mandando, só que você nem sabe que você vai ser bênção de Deus para a vida daquelas pessoas que estão em miséria naquele lugar, porque aonde chega a igreja, chega a bênção de Deus com ela. Então, nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Então, a santificação é primeiramente um ato de Deus em nos separar para Ele. Vamos ler isso aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 3, que dizia: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, e sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que fez isso. É Ele que quer que você se separe. Ele primeiro tomou essa atitude. Você também pode tomar essa decisão. Terceiro, a santificação é algo que só poderá ser buscada por alguém que já nasceu de novo. Preste atenção, não se pode requerer santificação do ímpio, ou seja, só uma pessoa salva pode viver para Deus. Vamos colocar aqui 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 14. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, olha o que a Bíblia diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas parecem-lhe loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Como é que eu vou querer que uma pessoa ímpia, que não conhece a Deus, vá fazer isso que eu estou fazendo? Ela não vai entender, isso vai parecer loucura para ela. Mas para nós, os salvos, é diferente, porque para nós, o Evangelho é o poder de Deus para aqueles que creem. Então eu não posso, como diz aqui, cobrar, requerer a santificação do ímpio, de uma pessoa que não conhece a Deus, que agora passa a viver para Deus. Por vezes, alguém que ainda não creu no Evangelho, sai da congregação por não se sentir santificado, ou por manter-se mais interessado no pecado do que nas coisas de Deus. Isso se explica pela ausência da crença devida no Evangelho, porque você precisa entender que a santificação é um processo de Deus na nossa vida. Vamos ver, mais uma vez aqui, como o processo funciona. Primeiro, voltando para a nossa projeção, alguém não salvo ouve o Evangelho, crê, tem fé e recebe a salvação. Preste atenção, eu não conheço a Deus, aí alguém começa a pregar o Evangelho, aí eu começo a escutar, isso passa a gerar fé em mim, eu passo a crer naquela palavra, e eu levanto a minha mão de que eu quero aceitar Jesus como Salvador. Esse é o primeiro processo para entrar no processo da santificação. Vamos colocar aqui Romanos 10, 17, para você ver que isso é verdade dentro da Bíblia, que a Bíblia diz que a fé vem pelo... Se ninguém pregar, irmão, não vai movimentar a fé de ninguém. De sorte que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê, irmão? Historinha da caronchinha, irmão? Não, irmão. É a palavra de Deus. Então você não sabe. Quando você está pregando o Evangelho, seja na oração das 6, seja na oração do meio-dia, seja aqui na igreja, seja na rua, isso começa a despertar na vida da pessoa que ouve o Evangelho, ela passa a crer, ela tem fé, e agora ela quer receber a salvação vinda por Jesus Cristo. Esse é o primeiro processo. O segundo,
Agora, o salvo pela fé, porque a Bíblia diz, em Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé. O salvo pela fé, tal pessoa passará a ter interesse pela santificação e desprezo pelo pecado. Aí agora, ela já foi regenerada, passou por esse processo de mudança do nascimento material para o nascimento espiritual, e agora não quer mais saber da vida de pecado, ela quer saber da vida de santificação, de separação para Deus. Ela começa a buscar as coisas de Deus na vida dela. Terceiro, ela buscará uma vida de santidade, não para ser salva, mas sim porque já é salva em Cristo Jesus. Então, preste atenção, é um processo que nós passamos na santificação. Porque quantas pessoas que estão aqui, que aceitaram Jesus como seu Salvador, já pensaram em desistir por causa das suas falhas, dos seus erros, já falaram, pastor, eu não consigo. Levante a mão, você que já pensou. Porque você acha que isso, irmão, é humano. Não é humano. Isso é divino, é um processo, é um trabalhar na nossa vida. Nós entramos pela porta, agora temos que traçar o caminho, e esse caminho ele vai se apertando, se afunilando, porque ele é estreito. E aí você vai ter que ir abandonando algumas coisas no caminho, para poder chegar então no objetivo final, que é a nossa salvação em Cristo Jesus, na eternidade. Então, se você que está me ouvindo, aceitou Jesus, aí tornou por um motivo a beber, tornou por um motivo a fumar, tornou por um motivo a fazer alguma coisa que desagradou a Deus, o caminho do retorno é esse. Você reconhece seu erro, você se arrepende do seu erro, você confessa o seu erro, você pede perdão e continua no processo de santificação. Quantos entenderam? Diga, eu entendi. Vamos aqui para o segundo ponto da nossa projeção depois do processo. Creia desse modo, e estou certo de que você vencerá todas as dificuldades ao terminar a peregrinação aqui na terra. Poderá dizer como o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Versículo 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Então preste atenção, o Paulo venceu, ele trilhou todo o caminho e chegou no alvo. Ele diz que se você perseverar, você também vai vencer, no nome de Jesus. Então, não abandone os caminhos do Senhor. Então, só para deixar claro, a salvação não é um evento, como é a regeneração. A santificação é um processo. Quantos entenderam isso? Digo amém. Aí ele diz aqui, na nossa projeção, continuando, busque a paz com todos e a santificação. Trata-se de uma única busca por duas coisas impossíveis de termos totalmente ou plenamente, mas o texto assegura que sem essa busca ninguém verá o Senhor. Coloquei aí Hebreus capítulo 12, versículo 14, é um versículo que eu sempre gosto de citar na ceia do Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, para que eu possa ver a Deus como Ele é, eu preciso buscar ter um relacionamento com meu irmão. Ah, pastor, mas a irmã não gosta de mim. Então, vai lá, diga para a irmã, eu sei que a senhora não gosta de mim, mas eu lhe amo em Cristo Jesus. Eu busco a paz com todos e o outro é a santificação. Às vezes, irmão, é difícil isso, sim ou não? Tem irmão que é bicudo, difícil, mas a gente tem que aprender aqui, nem o pedreiro, para encaixar o tijolo tem que cortar o chanfro, bate com a colher até o chanfro cortar. Se tu não ceder, Jesus vai pegar, porque olha, irmão, ele é o oleiro, nós somos o vaso. Aí ele vai lá e também sabe mexer com a colher de pedreiro, vai lá e aí até tu ficar certinho para encaixar uma pedra na outra. Aí agora, olha, a nossa igreja, ela já está pronta. Quem chegou a ver a construção aqui da parte de cima do tabor? Levanta a mão. Aí você viu aí o pedreiro encaixando o tijolo no outro? Pois é, dá trabalho, irmão. Aí agora vai lá e arranca o tijolo, você consegue? Você consegue ir lá na parede tirar um tijolo com a sua mão? Não. Agora, se a gente continuar sendo um amontoado de pedra, tudo bicuda, irmão, aí é fácil de alguém pegar você
e levar. Mas se você tiver ajustado nesta construção que Jesus está fazendo para a eternidade, ninguém tira você da presença do Senhor. O parágrafo seguinte diz: portanto, nunca se considere sem necessidade de santificar-se mais. Pastor, eu já estou quase chegando no céu. Eu já me considero até a quarta pessoa da Trindade. Eu sou que nem aquele fariseu. Pai, eu quero te agradecer, porque eu não sou como esse pecador. Eu jejuo 2 vezes por semana. Dou o dízimo de tudo quanto eu possuo. A minha oração é poderosa na tua presença. Aí as pessoas já se sentem demais, irmão. Só que, por mais que você seja tudo isso, Deus te abençoe por causa disso, você ainda precisa de mais. Não está suficiente para Deus. Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, coloque aí na nossa projeção, diz assim, ó: quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado. Nada ainda está completo, irmão. É uma busca que nós vamos realizar aqui, enquanto estivermos nessa terra, só vai acabar quando entrarmos na eternidade. Cada vez esse processo precisa ser trabalhado na nossa vida. E nunca se julgue perfeito, como eu acabei de falar aqui, mas siga na direção da varonilidade de Cristo. Como diz lá Filipenses, capítulo de número 3, vamos ler desde o versículo de número 13, Filipenses, capítulo 3, versículo de número 13. Paulo, ele já tinha percorrido muito mais do que nós, mas ele fala assim mesmo: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, versículo 14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, versículo 15, por isso todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará, versículo 16, mas naquilo que já chegamos, aonde, segundo a mesma regra, sintamos o mesmo. Então, você não pode parar de percorrer até que você chegue no alvo final. E aí, continuando a nossa projeção, diz: crendo que aquele que começou a boa obra em você, há de aperfeiçoá-la até o fim, como diz Filipenses, capítulo 1, versículo de número 6. Sabe quem começou isso? Não foi você, porque se fosse por você, você nem estava aqui. Foi Ele que começou isso em você, foi Ele que foi atrás de você, lá no lamaçal do pecado, perdido como você estava, Ele te amou do mesmo jeito, Ele não fez nenhuma acepção, e aquele que começou essa boa obra, há de aperfeiçoá-la na sua vida, ainda que alguém diga que você não preste, que você não serve, que você não consegue, o Deus que te chamou, Ele tem certeza que você vai chegar lá, aonde Ele deseja. Quantos creem nisso? Digo, eu creio, Jesus. E só para terminar, nós sempre temos um exercício, então vamos ver aqui o exercício da lição de número 17, aí eu coloquei aí só o que está aqui: considere o ponto 1 e cite os ensinos de Paulo. Aí é só você voltar aqui no ponto 1 então. Os ensinos de Paulo é: primeiro, o crente é liberto do pecado para produzir fruto de santidade. Segundo, o crente é uma nova criatura e, por conseguinte, sua natureza é nova. Terceiro, as palavras e atitudes da nova criatura em Cristo provam perante o mundo a transformação operada pelo poder do Evangelho. E aí o segundo ponto do exercício diz assim: considere o ponto 3, na tentativa de esclarecer que a ausência da certeza da salvação não se explica pela falta de santidade, e sim de fé. Então, cite aqui como se dá o processo. Então, aqui o processo se dá da seguinte maneira: primeiro ponto, alguém não salvo, ouve o Evangelho, crê, tem fé e recebe a salvação. Segundo, agora salvo pela fé, tal pessoa passará a ter interesse pela santificação e desprezo pelo pecado. Terceiro, ela buscará uma vida de santidade, não para ser salva, mas sim porque já é salva em Cristo Jesus. Como diz Efésios, capítulo de número 2, já no versículo de número 10, porque somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Que Deus abençoe você
Essa foi a nossa lição de número 17. Aguardo você na próxima lição, para a lição de número 18, onde nós vamos encerrar aqui falando sobre o batismo, porque nós ensinamos aqui essa lição, que é para ser dada mais ou menos em 4 meses, até levar o novo convertido, a pessoa que está sendo ensinada ao batismo nas águas. Nosso batismo é em águas aqui, vai acontecer no último domingo do mês de março. E você é nosso convidado especial. Se você está nos acompanhando, quer se batizar, procure uma das nossas igrejas aqui em Coraci e você pode descer as águas conosco. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.